Bem-vindos! Está no ar mais uma edição do Urban View, seu espaço para debater questões importantes relacionadas às cidades. Hoje o nosso assunto é self-storage, as oportunidades de crescimento do setor em tempos de crise econômica. Olha que assunto importante. Com espaços cada vez menores para o estoque de produtos, recorrer a empresas de self-storage para armazenamento tem sido o caminho de empresas e também de pessoas físicas, que pagam um aluguel mensal pelo uso de um espaço dimensionado de acordo com suas necessidades e constantemente monitorado. Para bater um papo sobre o assunto, aqui ao meu lado, Alan Paiotti, CEO do Guarde Aqui. Nós vamos falar sobre o mercado, explicar as características do segmento no Brasil e muito mais. Obrigada pela presença, Alan. Obrigado, prazer ter você aqui, viu? Obrigado, é um prazer estar com você. Bom, e você que está assistindo ao vivo pode participar de duas formas. Mandando sua pergunta ou comentário para urbanview@urbansystems.com.br ou votando na nossa enquete do dia no site urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: você acha que o mercado de self-storage no Brasil irá se expandir nos próximos anos? A primeira resposta: sim, a tendência é aumentar esse segmento. A segunda resposta: talvez, depende muito da situação econômica que o país se encontrar no momento. Ou terceira opção: não vejo perspectiva de crescimento nesse setor para os próximos anos. Aí são os negativos, né, Alan? Bom, para a gente começar então a nossa entrevista, Alan, eu queria que você desse um pouquinho da definição de self-storage. A gente vem abordando esse tema aqui no Urban View, mas eu gostaria de saber de você, como é que foi criado esse conceito? Bom, antes de eu explicar o conceito, eu vou declarar meu voto. Meu voto Por é favor. Sim, esse self-storage vai explodir e crescer no Brasil nos próximos anos. Muito bem, então olha lá. O nosso entrevistado já votou, agora falta você. No final do programa a gente traz o resultado. Bom, esse conceito do self-storage, na verdade ele é muito novo no Brasil, e novo tem aí talvez 15 ou 20 anos, mas ele já existe nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Né? E é basicamente uma solução de espaço para quem acumula coisas ou precisa utilizar melhor o seu espaço, e para isso precisa buscar um local onde ele possa temporariamente armazenar seus bens ou seu estoque, com muita segurança, com uma facilidade de acesso. Então é um conceito que pegou nos Estados Unidos, explodiu de crescer e agora nós estamos trazendo para o Brasil. Pois é, eu estava até conversando, inclusive antes do programa com o Alan, que eu, como jornalista e pessoa curiosa, tive acesso só ao self-storage tem aproximadamente 6 ou 7 anos. Então ainda as pessoas estão começando a ter contato ainda com esse espaço, é isso? Está muito no começo. O conceito ainda é muito novo. O nome também, às vezes, ainda cria uma certa barreira. Mas só para você ter uma ideia da diferença de magnitude quando compara com o Brasil e com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles têm cerca de 60 mil prédios de self-storage espalhados pelos Estados Unidos. No Brasil, hoje, nós temos 150. Mas aí a gente entra também na questão cultural, que o americano tem isso de guardar um pouco mais, né? Talvez um pouco mais que a gente. Não, ainda assim, é verdade. Mas a dimensão de 150 unidades para 60 mil unidades mostra, é por isso que eu respondi sim na primeira pergunta. Qualquer que seja o número, nós vamos crescer muito ainda com esse conceito no Brasil. Tudo bem, vamos falar um pouquinho da Guarde Aqui. Como é que ela surgiu? Em que ano ela começou a operar? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente. Essa é uma história interessante, porque o self-storage começou no Brasil por volta de 1995. Esse é quando a gente encontra as primeiras unidades, na verdade galpões mais antigos que foram convertidos para algo que começou a se chamar como self-storage. O conceito básico se for uma tradução literal da palavra, é autoarmazenagem. Né? Então, em 95 os primeiros prédios começaram a surgir, esse conceito começou a maturar, e aí em 2003, 2004, um grupo de investidores dos Estados Unidos residentes nos Estados Unidos, sendo que um deles tinha morado no Brasil na época, na juventude, portanto conhecia um pouco da dinâmica social, tinha uma rede de relações do Brasil, viu esse mercado nos Estados Unidos no tamanho que ele estava, olhou para o Brasil e falou: olha, não tem nada ainda profissionalmente desenvolvido como uma plataforma para que possa se expandir pelo Brasil todo. E aí veio para cá e criou o Guarde Aqui, né? E acho que foi muito feliz desde o começo, além do conceito, né? A maneira como o Guarde Aqui foi instalado com a marca, não tem nada melhor para o conceito do que algo que chama Guarde Aqui, né?
E criou a primeira unidade, uma unidade aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, ou na Marginal Tietê, na verdade, ali na Lapa. Então, logo que você entra na Marginal Tietê, do lado daquela mega store do Ponto Frio, então metade do quarteirão é uma unidade de self-storage, uma área bastante grande. E a unidade foi um grande sucesso. E aí, na sequência, no ano seguinte, abriu uma unidade no centro da cidade, ali na Rua do Glicério, que atende todo o centro da cidade de São Paulo. É um prédio enorme, de 6 andares. Que foi a primeira que eu tive Foi a primeira acesso. que você viu. Que é uma coisa que sempre me perguntam, mas self-storage em vários andares, num prédio, não tem que ser um galpão horizontal? E aí eu vou responder da mesma maneira que me responderam uma vez que eu perguntei isso nos Estados Unidos. Depois que você entra no elevador com um carrinho, fecha a porta, aperta o botão, qual é a diferença de parar no primeiro, no segundo, no terceiro andar? Então, aquele prédio nós temos 6 andares. E a terceira unidade foi ali na região de Santo Amaro, na Ponte da João Dias, que é a maior unidade de self-storage da América Latina. Uma unidade que tem mais de 14 mil metros quadrados de área locável. Né? Uau! São quantas unidades ao todo? Então, hoje nós temos 13 unidades. Né? E essa expansão aconteceu a partir de 2012, depois que o fundo americano Equity International, que é bastante conhecido no Brasil, foi um fundo que foi dono da Gafisa, da Bracor, da BR Malls, fez um investimento, adquiriu essa plataforma que tinha sido criada por esse grupo de investidores, com as 3 unidades. E aí, a partir de 2012, nós começamos um plano para expandir essa plataforma num projeto que vai até aí, próximos 4 ou 5 anos, até meados de 2019, para chegar a 50 unidades no Brasil. Então, tem sido um crescimento bastante acelerado aí nos últimos 2 ou 3 anos. E aí, vocês não estão só em São Paulo, olha aí. Onde é que vocês atuam? Em qual região do Brasil vocês estão mais atuando? Fora Sudeste? A grande estratégia de expansão é Sul e Sudeste. A maior concentração que nós temos hoje está na cidade de São Paulo, mas saindo aqui da área metropolitana, nós já estamos em Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? E Guarulhos, que acabamos de abrir uma unidade em Guarulhos na semana passada. É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente tem algumas imagens também bem interessantes que ele trouxe para a gente conhecer aqui um pouquinho. Agora me conta um pouquinho das principais dificuldades no início do processo, que eu imagino você já citou a questão do nome, né? A falta da familiaridade, talvez com o processo todo. Como é que foi isso no começo para vocês? O grande desafio desde o começo tem sido educar o mercado. Né? As pessoas ainda têm uma lembrança daquilo que a gente na juventude conhecia como guarda-móveis. Né? E aqui eu queria fazer uma distinção sobre o conceito. O negócio do self-storage é um negócio eminentemente de locação de espaço. Então você tem que pensar nele como uma extensão da sua casa, como se você tivesse um espaço na garagem, um quartinho lá no fundo da casa que você usa para armazenar suas coisas, ou de um escritório, onde você tem uma sala onde tem o teu arquivo morto e você quer tirar do teu escritório e guardar em outro lugar. Então é uma atividade de locação. Né? Nós não prestamos serviço. O negócio de guarda-móveis é um negócio eminentemente de serviço, onde você contrata uma empresa de transportes, por exemplo, e que por qualquer razão você precisa deixar aqueles bens por algum momento, por algum período, guardado em algum lugar. Então essa empresa assume a responsabilidade pelos seus bens, diferente do caso do self-storage. Né? Então o grande desafio tem sido educar o mercado, contar como é que funciona. Né? O contrato, por exemplo, do self-storage é um contrato mensal, sem burocracia nenhuma. Você leva menos de 10 minutos para alugar um box numa unidade de self-storage do Guarde Aqui. Porque você chega, documentos básicos, você não tem aquela preocupação de tem que levar o fiador, tem que dar a garantia, o contrato é de 1 ano. O contrato é mensal. No fim do mês, se você quiser, você renova, senão você retira os seus bens e deixa a porta aberta. Tão simples quanto isso. Existe no mercado uma discussão aí ainda, tem algumas empresas que me parece que ainda fazem um contrato de locação, é isso? Existe uma discussão na área com relação ao contrato de locação ou de prestação de serviço, é isso? Não, na verdade existe um processo em curso de regulamentação da área. Né? Os contratos são contratos de locação, isso é um padrão do mercado, isso já está bastante uniformizado. O que a gente tem deixado muito claro, isso é uma postura do Guarde Aqui, mas eu acho que em grande parte, por grande maioria dos operadores que existem hoje no mercado, deixar muito clara a distinção, portanto a gente não menciona em nenhum lugar a palavra serviço, justamente para deixar claro, né, que a atividade que a gente faz. No começo de 2014, fim de 2013, o setor conseguiu uma vitória, que foi a criação da atividade de self-storage na classificação nacional do governo, né, que é mantida pelo IBGE, que é um código que a gente chama de KINAI. Então lá está dentro da classe de locação imobiliária. Então criou-se uma atividade de self-storage. Então, isso está começando a deixar claro a distinção que o nosso negócio tem como locação de imóveis comparado com o negócio de serviços. Você citou a forma como vocês se basearam no modelo norte-americano.
Eles foram os pioneiros nesse mercado? Eu diria que se você for olhar o histórico das unidades que estão em operação no Brasil, pré-Guarde Aqui, o Guarde Aqui certamente foi a primeira que trouxe o conceito mais próximo do modelo americano, que é o conceito mais avançado em termos de instalação de uma unidade self-storage, em termos de segurança de uma unidade self-storage, em termos de monitoramento dessa unidade, em termos de procedimentos e processos. Eu vou dar um exemplo. Se você entrar numa unidade self-storage, basicamente o que você vai ver é um grande galpão subdividido em unidades individuais, que são o que a gente chama de um box, é uma estrutura metálica com uma porta de correr, né? Agora, aí que você começa a olhar os diferenciais e os detalhes disso. Por exemplo, cada um dos boxes que a gente tem, e se você for só na unidade de Santo Amaro, eu tenho 1000 boxes lá, numa unidade, cada um deles individualmente tem um alarme. Isso é para dar segurança para os teus bens, porque se alguém tentar, de alguma maneira, abrir a porta do seu box sem ter o teu código de segurança, que é só seu, o alarme vai disparar. Então, essa é uma característica de segurança que, no princípio, o Guarde Aqui trouxe para o Brasil, alguns começaram a copiar mais recentemente, mas isso para a gente faz parte do conceito puro do self-storage. Fora isso, tem um seguro também, que a pessoa é obrigatório. É obrigatório, seguro, é isso? é obrigatório. É obrigatório. Nós temos o seguro de toda a propriedade, então tudo aquilo que diz respeito à segurança patrimonial da propriedade é nosso. A segurança dos bens que estão dentro do box é um seguro que a gente exige do cliente, porque é ele que sabe o que vai guardar. Nós nem sabemos o que você como cliente guarda no box, né? Então ele tem que declarar um valor e pagar por um seguro que nem é nosso, é de uma empresa seguradora, para poder ter essa cobertura. Uhum. Há diferenças entre o modelo americano e o brasileiro? Hoje não. Hoje não. Se você comparar o que o Guarde Aqui faz com o que você vai encontrar no self-storage americano, é muito similar. Inclusive os aparelhos, os equipamentos que a gente usa em termos de segurança, as portas, nós importamos dos Estados Unidos. São exatamente as portas que você vai ver. Se você for para Miami ou Nova York e visitar uma unidade de self-storage, você vai ver um Guarde Aqui lá nos Estados Unidos. Quer dizer, não tem nenhum procedimento burocrático, alguma questão nessa linha que só é pedido aqui no Brasil? Não, você tem pequenas nuances talvez de legislação, mas que para o cliente são absolutamente transparentes, né? Eu acho que a grande diferença é no Brasil quando você compara uma locação tradicional com uma locação de um box. Porque se você pode, por exemplo, alugar uma casa para guardar o que você precisa, tá certo? Só que você aluga a casa, você vai ter que se preocupar, além do aluguel, em pagar a água, a luz, o IPTU, você vai ter que cuidar da segurança. Então, no self-storage, você vai alugar, você tem um valor que engloba tudo isso. Você não precisa se preocupar com cobranças diferentes, entendeu? Então, assim, dentro do Brasil, o modelo de locação do self-storage se diferencia da locação tradicional por resolver o problema sem deixar dor de cabeça para o cliente. Acho que essa é a grande distinção. E quando é que as pessoas perceberam que era possível não ter essa dor de cabeça e o setor começou a crescer? Eu acho que o setor, e aí eu acho que o Guarde Aqui foi um operador importante nessa maturidade do mercado, né? Quando o Guarde Aqui começou a se expandir a partir de 2012, eu acho que aí o setor começou a acordar, né? Operadores que estavam já aqui começaram a perceber que era importante subir o nível de qualidade da oferta do seu produto para os clientes, e novos interessados começaram a chegar no mercado já com um nível de qualidade superior. E com isso o mercado vem amadurecendo e amadurecendo muito rápido, né? Talvez em 2012, a primeira contagem que a gente fez oficial de unidades no Brasil, devia ter talvez 70, 80 unidades. Hoje já temos 150, falando em 3 anos, né, um desenvolvimento bastante acelerado. Muita coisa saindo do Norte e Nordeste, às vezes em lugares que a gente até questiona, a gente tem dúvida se ali ainda já tem a massa crítica necessária, mas que vai acontecer. Esse negócio, o conceito veio para ficar. Pois é, eu tenho uma informação aqui bem interessante, que o mercado brasileiro movimenta hoje cerca de 210 milhões ao ano, segundo o presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, que é o Flávio Del Sodato Júnior, que esteve inclusive aqui no Urbanville.
A gente pode considerar esse um ramo já consolidado, assim, se a gente olhar esses números, já é um setor consolidado nos dias atuais? Não, não. Muito O setor que está crescer. absolutamente no seu início. E o Flávio é um grande amigo, a gente trabalha junto aí para desenvolver o setor. E é bom ver esse número, porque esse número já está desatualizado, né? O setor tem crescido tão rápido, né? Às vezes, hoje a gente estima a receita do setor aí já beirando os 300 milhões de reais, com cerca de, talvez perto aí de 300, ou um pouco mais de 300 mil metros quadrados locáveis, né? O Guarda Aqui é disparado o maior, com mais de 75 mil metros quadrados, então a gente está puxando o desenvolvimento desse setor. Mas ainda assim isso é muito pequeno, né? Você disser que no Brasil, na dimensão de país que a gente tem, com a quantidade de pessoas, né? Com o mercado doméstico que a gente tem, independente do momento mais difícil que o país está atravessando, quer dizer, é um mercado que está aí para ficar, mais de 200 milhões de pessoas, 150 unidades, é uma penetração muito, muito baixa, é menor do que a penetração de self-storage na África do Sul. Então, esse mercado vai crescer. A dúvida é assim, vamos chegar a 1.000 unidades no Brasil, a 2.000, ou 5.000, ou 10.000? Daqui a 20 anos a gente conversa, mas que vai crescer muito mais do que a 150, eu não tenho dúvida. Não, sem dúvida. Se a gente levar em consideração que o Flávio esteve aqui há aproximadamente 8 meses, um ano, ele trouxe para a gente um número de 210 milhões ao ano, você já está trazendo 300? Com cerca de 300. Cerca de 300. Aí já tem uma boa diferença aí de 90 milhões em coisa de um ano. Uma conta, né? Grosseira aí, mas muito bom. Inclusive nós estamos na associação agora discutindo a confecção de um estudo, um levantamento oficial de mercado feito por uma empresa independente para ter números concretos que a gente vai passar a acompanhar, porque agora o setor está criando massa crítica, né? Mas tudo isso está nascendo zero. Muito bem. Sobre a Guarda Aqui, qual é o perfil predominante aí dos usuários? Ainda é mais voltado para a pessoa jurídica? Está crescendo o pessoal, mais as questões das pessoas físicas? O que você tem enxergado? Hoje, na média, eu diria 50% dos nossos clientes são pessoas físicas, 50% pessoas jurídicas, né? Isso até um ano atrás eram mais pessoas jurídicas, inclusive, e agora a gente está sentindo uma migração, porque as pessoas físicas estão começando a entender o conceito. A gente tem feito muita comunicação, muito marketing para divulgar o conceito, e elas estão começando a entender e utilizar. Para você ter um paralelo, nos Estados Unidos, 75% dos clientes são pessoa física. Aqui no Brasil, as pessoas jurídicas usam mais o self-storage por uma questão de falta de opção no mercado. As empresas que precisam de um galpão para armazenar seu estoque, ou ferramentas, ou arquivos, normalmente vão encontrar galpões de 2.000, 5.000 metros quadrados, que muitas vezes para uma empresa média é muito grande, né? Contratos de longo prazo, essa burocracia toda. Então elas encontraram no self-storage uma solução muito prática e eficiente para poder, inclusive, usar o espaço que ela precisa, porque e a gente vê muito isso. É interessante você passear num galpão, numa unidade nossa, você vai ver o perfil de clientes. Tem clientes, por exemplo, que quando recebem mercadorias, importam mercadorias, eles têm um box de 10 metros quadrados. Aí, de repente, recebe um container e ele aluga 4 boxes. Ele cresce de 100 para 50 metros quadrados. E aí ele começa a desovar aquele estoque, ele não precisa mais de um box, porque ficou livre, ele libera aquele box, deixa de ter o custo daquela locação e utiliza só o espaço que ele precisa. Então, essa flexibilidade para as pessoas jurídicas é fantástica, né? E elas tendem, inclusive, a ficar mais tempo com a gente, porque elas têm um uso recorrente, mais intenso. Pois é, na sua maioria eles são comerciantes, são empresas maiores, o que vocês percebem? O perfil é muito variado. Acho que se você olhar, for tentar segmentar o perfil, eu diria assim, a grande maioria são empresas médias, que têm escritórios mais reduzidos, mas que têm uma demanda para guardar estoques ou arquivo. Muita empresa guarda arquivo morto, muito dentista, advogado, que não vai ficar ocupando, né? Precisa guardar prontuário, precisa guardar processo. Esse é o tipo de cliente típico no self-storage, né? Agora, algumas empresas grandes também usam. Eu tenho, por exemplo, uma das maiores redes de televisão que faz os equipamentos de externa dela, em vez dela guardar na área dela, ela guarda num box conosco. Quando ela vai fazer, o caminhão vai lá, pega aquelas antenas, aqueles equipamentos que vocês conhecem bem, monta a unidade e vai atender. Depois guarda de novo. Então tem usos variados. Tem grandes empresas brasileiras e multinacionais que usam o conceito. Inclusive, uma coisa que hoje a gente consegue oferecer, por estar em outras cidades fora de São Paulo,
Tem, por exemplo, uma empresa grande de cosméticos, uma multinacional, que alugou um box em cada uma das nossas unidades. Então, as suas áreas, seus pequenos centros de distribuição local estão se apoiando nas nossas unidades de self-storage em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, para fazer aquela distribuição mais próxima, porque nós estamos muito bem localizados. Agora, Alan, você como CEO da Guardi Aqui, qual é a vantagem número 1 de se utilizar o serviço de self-storage? Se alguém te perguntasse, olha, qual é o ponto-chave do setor? Sem dúvida é flexibilidade, a possibilidade de você usar o espaço que você precisa, no tamanho que você precisa, pelo tempo que você precisa, sem burocracia. Então você tem uma reforma na sua casa. Você não vai alugar um espaço por um ano para guardar suas coisas, você tem uma reforma pontual, 1, 2, 3 meses. O self-storage serve para isso, você vai desmobilizar as coisas, guardar os móveis, acabou a reforma, você tira as coisas e leva de volta. Para isso o conceito é imbatível. E tamanhos? Quais são os tamanhos mais procurados? Eu sei que deve ter desde gaveta para guardar os documentos, até espaços, como você mesmo colocou, galpões um pouco maiores. Como é que funciona? Os tamanhos são muito variados. A gente tem unidades que vão de 1,5 metro quadrado a 2 metros, 3 metros, 4,5 metros, 6 metros, 9 metros, 12 metros, 18 metros. E aí vai até espaços de 100 metros quadrados, às vezes 200 metros quadrados. E você pode combinar esses espaços. O bacana disso é que você vai alugando o tamanho que você precisa, vai crescendo ou diminuindo de acordo com a sua necessidade. O menor espaço que a gente tem, que é um espaço de 1,5 metro quadrado por 1 metro de altura, né? A gente apelida inclusive de maleiro. Então, a gente deu esse apelido porque quem aluga são as pessoas que precisam guardar mala de viagem. Acredite se quiser, o cara não tem espaço em casa para guardar aqueles trambolhos de mala de viagem. Então ele guarda lá. Você está me dando uma ideia. Tá vendo como você pode otimizar o espaço? Para que ficar com aquilo em casa, entulhando um guarda-roupa, né? Ou a área de serviço? O metro quadrado já é tão caro, né? Para um apartamento. É isso aí. Tá, e você não usa a todo momento, né? Então, o self-storage é bacana porque você pode acessar a hora que você quiser. Porque ele é o seu espaço, né? O conceito é assim, você aluga o box, você escolhe uma senha sua de segurança que é tua, intransferível. E o cadeado que você coloca na porta é seu. Então você acessa o box a hora que você precisa, não precisa pedir permissão para ninguém, digita a sua senha de acesso, destrava o seu alarme e abre o seu box. Então, se você precisa da mala de viagem, porque você vai viajar no fim de semana para Miami, você vai lá amanhã, na sexta, e pega a sua mala, não precisa dizer para ninguém, pega a sua mala, usa, acabou o teu de viagem, guarda a mala de novo. Então é muito prático, é muito prático. E isso é uma outra questão que é importante no self-storage, que diferente de galpões de armazenagem, que estão mais distantes dos grandes centros urbanos, nós estamos absolutamente inseridos dentro da área metropolitana. Então, as nossas unidades estão muito bem localizadas. Quer dizer, são todas em grandes avenidas, com alto fluxo de carro, onde você tem uma comunidade de pessoas físicas e jurídicas no entorno que é muito, muito demandante. Então, assim, é um negócio de conveniência. Ninguém viaja 10, 20, 30 quilômetros para usar um self-storage. Você quer um self-storage a 3 quilômetros da sua casa. Tem uma média de valor praticado aí no mercado? Hoje, isso varia um pouco, né? Mas eu diria assim, a grande média de São Paulo está na casa dos R$70 o metro quadrado. R$70 um metro quadrado. E o conceito é assim, quanto menor o box, mais caro o custo por metro quadrado. Né? Quanto maior o box, menor o valor por metro quadrado. Na grande média, isso fica aí por volta de R$70. E o tempo Mas médio inclui de tudo, locação? Tudo? Inclui tudo. Inclui Okay. IPTU, inclui água, inclui luz, inclui a segurança. Então não tem surpresa, é só isso. Uhum. E o tempo médio da locação desses espaços? O conceito é tão novo que a gente ainda está testando o limite. Todo mês cresce um pouquinho. No nosso caso, hoje, a média tem ficado em 18 meses. A grande média geral. As pessoas jurídicas tendem a ficar mais tempo do que isso, as pessoas físicas tendem a ficar um pouco menos do que isso. Mas na média, se eu pegar todos os clientes que eu tenho e dividir pelo tempo que eles estão lá, está dando hoje mais ou menos 18 meses. Essa é a diferença, então, entre o usuário empresarial e a pessoa física? É o tempo de permanência. É É a variável que mais salta aos olhos. Porque a pessoa física acabou o uso, ninguém fica guardando as coisas, não tem uso. Né? Se ela fez a reforma em casa, ela traz as coisas de volta. Né? Então, esse é o bom uso.
Agora, Alan, tem alguma diferença de operação de acordo com cada cidade? Existe uma peculiaridade que precisa ser respeitada aí? Alguma diferença que vocês têm observado? Não, interessante. Eu acho que em termos de conceito e de uso, não. O que existe são demandas mais locais. Então, por exemplo, quando a gente abriu em Campinas, nós tivemos rapidamente uma demanda muito grande de pessoas jurídicas. E elas rapidamente perceberam o conceito e começaram a usar. E aí nós tivemos que direcionar a nossa comunicação para explicar melhor para as pessoas físicas da região o que era o conceito. E aí isso foi se equilibrando e hoje está mais ou menos na média. Quando nós abrimos em Jundiaí, por exemplo, nós encontramos um núcleo lá, um grupo de usuários que chamou muita atenção, que são aqueles propagandistas da área farmacêutica. Aqueles profissionais que pegam os medicamentos, né, e que levam até os médicos, né, para fazer demonstração, deixar as amostras e tal. Porque eles recebem muito material, né, são material de um certo valor agregado, porque são medicamentos, né, ou às vezes equipamentos médicos, e que por uma razão que a gente não conhecia, tem uma grande concentração na região de Jundiaí. E um primeiro cliente veio, né, alugou um box, começou a contar para os outros e rapidamente nós começamos a receber vários com esse perfil. Então isso a gente vai descobrindo um pouco caso a caso e aí a gente acaba endereçando essas características. Então é um aprendizado todo dia. Sem dúvida. E vamos falar um pouquinho da crise econômica, né? Essa crise, ela de alguma forma tem levado empresas a enviar parte do seu arquivo para alguns depósitos. De acordo com o Flávio Del Soldato Júnior, que é o presidente da Associação Brasileira de Self-Storage, que nós acabamos de citar aqui também, a demanda pelo serviço de guarda-móveis para empresas está aquecida. Vocês da Guardiaqui também têm sentido isso? Também. A gente, realmente a demanda por espaço continua muito forte, felizmente, e acho que até porque a demanda é muito maior do que a oferta. Né? Conforme a gente vai estimulando, explicando para o mercado, né, as pessoas vão entendendo o conceito, mais gente vai se utilizando o self-storage. O que a gente notou sim de um ano para cá é que até meados de 2014 a agenda das pessoas, dos clientes que alugavam box era uma agenda positiva. Então eram as pessoas que estavam entusiasmadas com o momento do país, fazendo reforma em casa, mudando para um outro lugar, empresas se expandindo, precisando de mais espaço. Do meio de 2014, mas no final de 2014 em diante, o que a gente sentiu foi uma reversão na demanda, do perfil de uso. Então agora as empresas estão muito mais sensíveis à otimização do seu espaço. Então eu tenho muitos clientes que estão consolidando escritórios e aí ela precisa tirar arquivo morto, precisa guardar mobília e aí guardam isso no self-storage. E pessoas que decidiram, por exemplo, que iam mudar de casa, não vão mais, então vão fazer lá uma reforminha mais curto prazo e tal, e para aí precisam usar o self-storage. Então mudou um pouco a necessidade, o perfil, mas a necessidade continua forte. Você acredita também que as empresas estão querendo reduzir um pouquinho o espaço e guardando os móveis, talvez, no Guardiaqui? Elas estão otimizando o seu espaço. Então, quando elas tinham, de repente, 2 escritórios que estavam sendo os 2 individualmente subutilizados, elas estão optando por consolidar tudo num escritório só. Nessa consolidação, o espaço não serve, elas precisam botar as pessoas, né? Mas aí tem que dar um destino para a mobília que sobra, para os arquivos que estão ocupando um espaço que é improdutivo, e aí elas veem no Guardiaqui uma solução para isso. Os clientes, quando eles procuram vocês, de alguma forma eles acabam fazendo uma comparação entre o aluguel convencional e o serviço de self-storage? E aí eu acredito que, obviamente, eles acabam optando pelo self-storage. É isso que acontece? Engraçado, é difícil fazer esse paralelo no Brasil, porque no Brasil, quando você vai alugar um imóvel, primeiro que é difícil alugar um imóvel no Brasil. A burocracia do processo é grande. E quando você tem um uso que é mais de curto prazo, normalmente as pessoas olham para isso e falam assim, eu não quero nem me meter com essa burocracia porque não vale a pena, né? E eu vou ficar preso aqui por um prazo maior do que eu quero. Nos Estados Unidos, que é um mercado já mais maduro, portanto a gente tem mais comparáveis, né? O balizador de preço do metro quadrado normalmente é o equivalente à locação de um apartamento de 2 dormitórios. Então você está falando de um apartamento aí de 75 a 90 metros quadrados. Né? Então quando você vai em qualquer mercado americano, você procura essa referência, é mais ou menos aonde o preço do metro quadrado lá do self-storage vai praticar. Né? Mas lá é muito mais simples alugar um imóvel. Então quando eles têm essa opção
o cliente pega e ele faz a escolha, né? No Brasil, como tem a parte burocrática do processo que pesa muito, os clientes acabam nem indo pelo caminho da locação do imóvel. Quando eles veem que o self-storage resolve o problema, eles optam pelo self-storage. Qual é a taxa de ocupação atual? Nas nossas unidades mais antigas, principalmente aquelas 3 que a gente abriu lá em 2005, 2007, 2008, aqui em São Paulo, a gente já está operando aí a 90% de ocupação. E uma vez que atinge isso, ela fica estável. A gente tem gente que entra e sai todo mês, mas a ocupação tende a ficar relativamente estável. As novas unidades que a gente abriu aí, começamos a abrir a partir de 2012, portanto é um processo novo, estão vindo muito rapidamente. E a gente espera que algumas delas comecem a estabilizar já agora na virada de 2015 para 2016. Vocês sentiram um boom no mercado, assim, na última década, principalmente aqui na capital? Vocês sentiram um boom? Esse boom não é nem na última década, de 3 anos para cá. 3 anos. Porque o negócio do self-storage, quer dizer, ele se mostrou um conceito que tem demanda no Brasil. No começo a discussão era, será que o brasileiro tem esse perfil do americano que compra, acumula? E a gente viu que o uso do espaço, todo mundo tem. Por diferentes questões, por diferentes razões, todo mundo tem. O Brasil está passando por uma mudança nesses últimos anos, sociodemográfica, com a subida das classes mais baixas para a classe média, a mudança das pessoas para áreas mais densas, mais caras, e, portanto, buscando apartamentos ou casas mais tamanhos menores, tudo isso cria uma pressão e uma demanda por espaço. E as empresas aí começaram a perceber isso, algumas empresas da área imobiliária começaram a perceber isso e começaram também a entrar no mercado, o que eu acho que é muito positivo. Quanto mais gente estiver aqui, mais a gente divulga o conceito, mais a gente ajuda o mercado a crescer. E uma coisa que a gente tem defendido muito na associação, que é a importância de que estes novos entrantes façam isso com um alto padrão de qualidade, para elevar a barra para que o cliente efetivamente tenha uma experiência segura de consumo, que ele tenha realmente os seus bens bem guardados, numa empresa que realmente zele pela guarda daqueles bens e que ofereça um produto de qualidade. Agora, São Paulo ainda responde pela maior fatia do mercado, é isso? Dúvida. Qual é a porcentagem? Você tem esse número? Eu tenho um número aqui de 38%. Não. Mas eu acredito que isso já deva ter se movimentado de alguma forma. 38% de toda a área de armazenagem ofertada no país, que é de 306 mil metros quadrados. Não, hoje esse número no Brasil, em São Paulo deve estar beirando 60% ou 70% da oferta ainda em São Paulo. A que você deve isso? Concentração de gente, Riqueza, demografia e riqueza, não tem jeito. O self-storage é uma coisa muito, de novo, é uma oferta de conveniência. A nossa análise, que é uma análise muito detalhada, quando a gente vai adquirir um novo site e vai expandir as nossas unidades, ela define exatamente o endereço que a gente está estudando e estuda um entorno não mais do que 5 quilômetros. Então, é ali a massa de gente que a gente procura entender o perfil, as pessoas físicas, as jurídicas, o nível de renda, para definir a viabilidade. Numa cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, imagina a quantidade de unidades de self-storage que é possível instalar. Então, aqui é naturalmente um polo de atração para esse investimento e vai continuar tendo uma alta concentração. A gente está vendo muito desenvolvimento no Rio, e algumas outras capitais também do Brasil. Por isso que a gente está, nosso foco de expansão e de investimento é todo o Sul e Sudeste, todas as grandes cidades e capitais do Sul e Sudeste. Pois é, e aí vocês inauguraram uma unidade agora em Guarulhos e uma unidade também em Jundiaí, que é onde eu moro, inclusive, pertinho da minha casa. Fala um pouquinho sobre essa política de expansão e depois a gente tem algumas fotos para o pessoal conhecer um pouquinho da estrutura do Guardiaqui. Cada unidade que nós inauguramos ou que a gente desenvolve, ela passa por um critério de análise muito, muito detalhado. Assim, pra você ter uma ideia, para cada, talvez, 30 sites que a gente analise, a gente seleciona 2 ou 3. Então é um processo muito criterioso.
E como nós estamos olhando todas as regiões metropolitanas que têm densidade, era natural que a gente tivesse uma unidade em Guarulhos, né, pela densidade populacional, pelo nível de riqueza, pela dinâmica da cidade, né? E essa unidade ficou, nós fizemos lá uma reforma de um prédio que existia, compramos e reformamos um prédio, a unidade ficou linda, acabou de abrir, é todo um conceito visual novo que a gente começou a desenvolver desde 2012. E a mesma coisa de Jundiaí, né? Jundiaí é engraçado porque ela está na beira da rodovia da Anhanguera, uma visibilidade excelente, e a unidade ficou uma gracinha, também foi uma reforma, ela é super imponente, e o fluxo de pessoas passando ali, vindo de São Paulo para Campinas e região e vice-versa, inclusive amigos meus que nunca tinham visto uma unidade de self-storage, me ligando, dizendo, Alan, puxa, eu estou aqui na Anhanguera, acabei de ver uma unidade do Guardi aqui. Então, é esse tipo de percepção que a gente quer. Então, a gente procura muita visibilidade, a localização é muito crítica para a gente. E o espaço para crescer é enorme. Sim, porque a localização é condição sine qua non, porque se é um mercado novo, se as pessoas não têm esse contato tão próximo, né, com o serviço. Eu mesma só tive contato porque eu passei na frente e falei, nossa, mas que prédio bonito, colorido. E era um prédio de vocês, em São Paulo mesmo. Bom, a gente tem algumas fotos para vocês conhecerem. Eu vou pedir para o pessoal da Switcher colocar e o Alan vai comentar um pouquinho comigo. Então, esse é um exemplo de uma loja. Quando você entra numa loja do Guardi Aqui, você vai encontrar, inclusive, esse tipo de material de apoio. Você precisa de caixa para embalar seus materiais, você precisa de fita. Então, a gente procura oferecer coisas que podem te ajudar, né, para condicionar bem os seus itens lá no seu box. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Essa é a unidade de Jundiaí. Olha que gracinha. Então, você imagina você passando nisso à noite, quando começa a escurecer, as luzes se acendem, e se vocês notarem, aquelas portas em cima amarela, elas estão aí para poder comunicar o conceito. Grande parte do marketing da comunicação no negócio do self-storage é feito com as pessoas passando em frente à unidade. Porque é importante que você entenda o conceito e saiba onde a gente está localizado. Porque quando você tiver agora problema lá na sua casa, lá em Jundiaí, e precisar guardar sua mala, não tenho dúvida que você vai lembrar onde está o Guardi Aqui. Né? Sem dúvida. Então essa é a vista que tem lá da rodovia Anhanguera. Então, e a gente brinca muito com as cores, a gente brinca com esse amarelo, com o azul, para atrair a atenção das pessoas que estão passando. Essa é a nossa unidade de Santo Amaro. Esse é um conceito dos mais atuais. Isso aqui tem algumas unidades em Nova York fazendo isso, em algumas outras grandes cidades. Isso é muito de centro urbano. Isso é um conceito que a gente chama de drive. Então você está dentro do prédio, né? E você pode vir com o seu carro, estacionar em frente ao box, né? E carregar e descarregar as coisas. Então, isso aqui é o que a gente brinca que é a Quinta Avenida da unidade de Santo Amaro, porque assim, essa área é uma área absolutamente premium. Você para na porta do seu box. Isso aqui efetivamente é o seu box na garagem. Sem dúvida, e dá toda uma questão de confidencialidade aí para o processo, né? Quer dizer, eu entro com o meu carro e, enfim, guardo o que eu preciso para ali, guardar. exatamente. E a gente oferece materiais de apoio, carrinhos, né, coisas para te ajudar. Isso aqui é um corredor típico de uma unidade de self-storage. Se você for nos Estados Unidos, assim, que a gente mostra essa foto, ninguém sabe se essa foto é aqui ou nos Estados Unidos. Exatamente igual ao que você vai encontrar lá. Então, é o melhor padrão de self-storage. Então, é isso que você vai encontrar. São várias portinhas com estruturas metálicas, né? O cadeado que você está enxergando aí é o cadeado do cliente. Né? Então ninguém tem acesso a esse box a não ser o cliente, e você ocupa ele por um mês. Se você não quis renovar, você tira lá suas coisas, deixa a porta aberta. Não tem fidelidade. Não precisa, não tem aquele negócio de plano de telefone que você tem que, não, foi a fidelidade, fica 12 meses, não tem. Isso aqui é a conveniência acima de tudo. Né? Muito bem. E vocês estão prevendo algumas outras inaugurações ainda para esse ano? Sim. Nós temos um plano de crescer para 50 unidades até 2019. Então é um projeto muito intenso. Nós estamos falando aí em 6, 7, 8 unidades por ano. Então nós já temos agora uma unidade aqui em São Paulo, na Ponte do Limão, que está no final da reforma para abrir agora no fim de setembro. Vai ser uma unidade que é uma gracinha ali atrás do prédio do Estadão. Nós temos uma outra, que essa é uma construção do zero, que vai ser na Marginal Tietê, entrando em São Paulo, em frente ali onde tem o estádio antigo, ali, o treinamento do Corinthians, do outro lado da Marginal. Quem passa na frente já vê lá um muro escrito em breve, mais um Guardi Aqui.
Aquele vai ser um prédio ícone, um prédio de mais de 12 andares de altura, muito chamativo, realmente vai ficar, acho, uma obra linda aquilo. Isso está programado para o primeiro semestre do ano que vem. Nós devemos estar expandindo no Rio, aí novidades que a gente deve trazer em breve, e mais muita coisa que a gente está olhando aí em São Paulo, Rio e capitais. Em off. Ainda em off. Ainda Depois em vocês off. vêm contar pra gente aqui no Urban Venha View. trazer mais novidades. Bom, agora em junho, vocês anunciaram a aquisição das operações da Cango Box. Ao assumir a Cango Box, o Guardia Aqui adicionou cerca de 10 mil metros quadrados de áreas locáveis aos 60 mil metros quadrados anteriores, é isso? É isso mesmo. Muito bem. O que essa medida traz de impacto positivo para vocês? Eu acho que esse foi um movimento estratégico para o Guardia Aqui muito relevante. Primeiro porque, na verdade, nós adquirimos as duas unidades que eles tinham desenvolvido, uma em Alphaville e outra em Santos, né? Que são lugares que, inclusive, esqueci de comentar. A gente está abrindo tanta unidade que eu peço desculpas, a gente acaba, às vezes, esquecendo de uma ou outra. Mas são duas praças importantes que a gente há tempos estava buscando uma oportunidade de entrada. A operação da Cango Box era uma operação que estava muito bem instalada, né, mas que ainda não tinha a força da escala, nem de marca e nem de processo de gestão que o Guardia Aqui tinha. Né? Então a gente viu neste movimento a oportunidade de rapidamente chegar nessas cidades com duas unidades que já estavam operando, implementar os nossos processos, né, oferecer uma experiência ainda melhor para os consumidores dessas regiões, e começamos a fazer isso há 45 dias atrás e a receptividade do público tem sido espetacular, espetacular. Olha que interessante, por falar em público, eu recebi uma pergunta aqui do Humberto Tedeschi, que eu acho que uma parte dela você já respondeu, mas eu vou dar uma incrementada aqui, tá bom, Humberto? É o seguinte, ele pergunta assim, quais os valores envolvidos na locação, ou mais precisamente, qual o valor da locação em relação à área locada? Você já deu mais ou menos esse valor, e eu queria entender assim, se esse valor ele é movimentado em cada lugar do Brasil. Claro, Tá. Isso deve ter uma certa proporção aí. Tem uma certa variação. Variação. Humberto, obrigado pela pergunta. O preço médio hoje da locação na região de São Paulo está na casa dos 65 a 70 reais o metro quadrado. Isso tem uma variação dependendo da cidade, por exemplo, a Praça de Ribeirão Preto está muito relacionado ao mercado imobiliário local, né? Então, o mercado de Ribeirão Preto, isso opera um pouquinho abaixo, talvez aí na casa dos 55, 60 reais o metro quadrado. No Rio de Janeiro, mais caro, porque o preço do metro quadrado no Rio de Janeiro é absurdamente maior do que na Praça de São Paulo. Então, tem uma certa variação. Mas eu diria assim, se você está em São Paulo, você precisar alugar um box, vai no Guardia Aqui, você vai alugar lá um box, um bom preço, nós vamos fazer uma boa proposta para você e você vai ficar feliz e vai encontrar o espaço que você precisa no tempo que você precisar. Puxa vida, convite vindo do CEO, hein? Olha... E pode me ligar, pode me chamar lá. Muito bem. Bom, de acordo com a Asbras, em cidades a partir de 150 mil habitantes já é possível montar um self-storage. Existe algum estudo ou métrica que define em quais cidades a atividade de armazenagem é mais viável? Como é que vocês fazem esse estudo de mercado? O estudo ele é muito pontual, né? Ele é muito em função realmente do endereço. Porque o raio de influência de uma unidade que a gente acredita não pode ser muito grande. Eu não posso ficar esperando que eu vou atrair clientes de 10, 15, 20 quilômetros de distância para suportar uma unidade, né? Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Esse indicador de 150 mil habitantes é um critério que, inclusive, a gente utiliza, né? E a gente acabou compartilhando isso com os demais operadores como uma boa prática, porque, na verdade, é uma indicação da vitalidade e da pujança daquela região, daquela cidade, né? Como tem muita área para se expandir, a gente acha que hoje 150 mil habitantes ela já expressa um tamanho de cidade que tem uma movimentação econômica, um nível de riqueza, uma estratificação de classe social e um nível de consumo que suportam a necessidade de espaço e, portanto, vão gerar a demanda necessária para um self-storage. Bom, falando um pouquinho também do lado negativo da crise econômica, você percebeu uma queda na demanda na locação de espaços pelos importadores que tradicionalmente usam os box para guardar estoque? Você estava comentando sobre a unidade ali de São Paulo, do centro, né? Que tem o pessoal da 25 de março. É isso? Aqui, neste caso específico, usando esse perfil de cliente como exemplo, essa é a unidade que a gente tem maior demanda de importadores, né? Porque ela atende muito aqueles micro, médio empresários que vendem aquelas coisas lá no centro da cidade.
E este é um perfil que, infelizmente, está sofrendo muito com a crise, né? Inclusive, nós temos vários clientes que procuram segurar o box ainda. Como a gente tem muita demanda naquela região, uma vez que ele libera o box, a gente aluga ele no dia seguinte. Então, vários desses clientes acabam segurando o box, às vezes, por um tempo vazio, na expectativa de que o movimento vá melhorar e ele consiga encher de novo o box. Mas essa tem, sem dúvida, sido talvez o perfil de cliente que mais tem sofrido, dentro do nosso perfil de cliente, que mais tem sofrido com a crise. E houve uma queda na consulta de pessoas no aluguel, no caso das pessoas físicas também? Não. Houve uma queda? Não, em geral, assim, este perfil a gente sentiu que está sofrendo muito, mas em geral o nível de consulta que a gente tem e o nível de locação está superando os níveis do ano passado. Nós estamos crescendo em relação ao ano passado em metros quadrados locados. Então, para nós está sendo realmente um ano muito bom. A gente, graças a Deus, bate na Maria, nós estamos crescendo, tanto nas unidades que já estão estabilizadas, quanto nas novas unidades que nós estamos abrindo. Existe inadimplência nesse negócio? Existe, mas é muito pequeno. E é muito pequeno porque os bens que estão lá têm algum valor. Então, assim, às vezes os clientes têm alguma dificuldade momentânea, precisam aí esperar 1, 2 meses, mas uma coisa que acontece, assim, quando você venceu o seu mês de locação, se você teve algum problema e não renovou, mas também não tirou as coisas, o que acontece é que o seu box é lacrado. Ele recebe um outro cadeado e você só consegue acessar as suas coisas quando você acertar a sua pendência. Então isso acaba criando uma motivação das pessoas que, quando elas querem acessar o bem, ela precisa resolver. Isso traz a inadimplência muito para baixo. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre o público desses empreendimentos. Em matéria recente do portal Brasil Econômico, foi divulgado que as pequenas e médias empresas estão recorrendo às empresas de self-storage para armazenar o seu estoque. É um nicho importante para quem quer crescer nesse mercado? Sem dúvida, sem dúvida. É que o nosso perfil de cliente ele é tão vasto e tão amplo que quanto mais as pessoas tomam conhecimento, mais a demanda acaba, na verdade, ela vai crescer, está crescendo de forma exponencial. E nós fazemos monitoramento disso via internet ou via consulta telefônica ou e-mails que a gente recebe. Então, esses perfis todos, quer dizer, todo mundo tem uma demanda de uma maneira ou de outra por espaço. É uma questão deles entenderem o conceito. Está crescendo, incluindo os consumidores residenciais, sim, é isso? Sim, inclusive os residenciais têm crescido mais rapidamente que os clientes pessoa jurídica. Então, o nosso balanço há um ano atrás era de mais ou menos 60% dos nossos clientes pessoa jurídica e 40% pessoa física. Essa proporção está se invertendo. E são pessoas de alto poder aquisitivo? Não. Crescendo na classe média? Não, porque é um produto, quando você considera tudo aquilo que está englobado no custo por metro quadrado e compara com a opção de uma locação tradicional, é um custo bastante acessível. Se você falar, vou alugar um box de 2 metros quadrados, você vai pagar R$150 por mês. Então, não é uma coisa impeditiva, né? Não é uma coisa para alta renda, não é uma coisa só para a classe A. Definitivamente não é. É uma coisa que atinge todos os estratos sociais e que se encaixa e resolve o problema. Muito bem, a gente está chegando ao final do UrbanView de hoje, mas eu quero dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete. A pergunta foi, você acha que o mercado de self-storage no Brasil irá se expandir nos próximos anos? Nós tivemos aí um empate, com 21% sim, a tendência é aumentar esse segmento, 21% também disseram não vejo perspectivas de crescimento nesse setor para os próximos anos, e a maioria, 57%, diz talvez. Depende muito da situação econômica que o país se encontrar no momento. É exatamente o que a gente está conversando aqui, né, Flávio? Quer dizer, está tudo meio interligado de alguma forma. É o desconhecimento, Então, quer dizer, quem não conhece o conceito, eu entendo, é difícil de entender como é que o self-storage se encaixa na vida das pessoas. A gente efetivamente resolve o problema do cotidiano das pessoas e das empresas. Então, é por isso que eu falo com muita tranquilidade e quanto mais, eu estudei esse conceito nos Estados Unidos, estudei esse conceito na Europa, como é que ele se desenvolveu lá, na Ásia. O Brasil está absolutamente no começo. E a gente vai voltar a falar desse tema no futuro e nós vamos ver o quanto esse negócio cresceu. Ninguém acreditava que nós íamos ter 150 unidades no Brasil em 2015. Inclusive os meus colegas da associação, conversa que eu tenho com o Flávio e outros.
todo mundo está absolutamente impressionado com o crescimento. Tanto que a conversa agora é assim, certamente a oferta está crescendo muito rápido. Como é que a gente estimula a demanda, educa o mercado para que ela possa absorver a oferta que está sendo criada. Então, é uma demanda de mercado imobiliário. Exatamente a mesma crise que o mercado hoje do residencial e do comercial estão passando nos grandes centros, onde muitos lançamentos foram feitos e levam tempo para se absorver, é a mesma dinâmica do self-storage. Então, ele veio para ficar, vai crescer e eu vou converter os outros 79% vai virar sim logo logo. Muito bem. Alan Paioti, CEO do Guarde Aqui, obrigada pela sua participação, parabéns, sucesso aí para vocês, viu? A gente fica muito feliz em trazer projetos tão importantes aí para o crescimento da nossa cidade. Não, obrigado, foi um prazer, adorei o papo, obrigado a todos que acompanharam. Se tiverem alguma dúvida, vão até o Guarde Aqui, liguem para a gente, meu telefone está à disposição. Lá no Guarde Aqui não tem muita frescura, se ligar e pedir para falar comigo, vai conseguir falar comigo. Então, se quiser tirar dúvida, quiser ir conhecer uma unidade, fica à vontade, é um prazer. Na verdade, vocês vão estar ajudando a gente a divulgar o conceito, explicar como é que funciona. E eu vou ter a missão de alugar um box para cada um de vocês que for lá nos visitar tomar um café. Mas foi um prazer, Uau. obrigado. Obrigada pela participação e obrigada pela participação e presença de você também que está aí do outro lado. Eu te aguardo ao vivo na próxima semana para bater um papo com o Luiz Quintiliano, diretor da TAM Cargo. É na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, às 17 horas. Você encontra mais informações no site urbansystems.com.br. Até lá!